Muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. O Brasil tem jeito. Essa foi a frase da semana que o pastor Theo Hayashi questionou o seu público e os seus seguidores em um vídeo na sua rede social. O Brasil tem jeito. E até diante dos últimos acontecimentos, até o pastor Cláudio Duarte se pronunciou diante de tudo que está acontecendo com o pastor Silas. Após os áudios vazados que foram divulgados em massa pelas mídias sociais, pelas TVs, rádios e vários meios de comunicação, o pessoal da mídia e também, meus amigos, os crentes se ateram apenas nas palavras em que Silas realmente, grosseiramente, fala nos áudios com o nosso presidente. Mas, meus amigos, o que nós devemos realmente nos atentar são os áudios vazados, que foram vazados por agentes públicos que vazaram isso para a mídia, documentos e provas de uma investigação sigilosa que no dia seguinte já estava em toda a mídia. E o pastor Silas, ele se pronunciou no culto de ontem. Aí os irmãos santo dos santos, terrivelmente espirituais, que não se incomodam com que não se incomodam com que não se incomodam com pastor Malafaia. Esse não é um jeito de um pastor falar. Vai cuidar da tua vida. Vai dar lição de moral? Não em mim. Eu sou ser humano. Eu nunca, até que os pastores aqui, eu sou um homem perfeitíssimo. Aleluia, louvado seja eu, glórias ao meu nome. Louvado seja eu entre todos os seres humanos. Eu tenho defeitos, não acerto todas, tenho meu jeito de falar. Agora, o que o vazamento trouxe? A minha integridade, a minha honestidade de criticar o que tem que criticar, de falar bem o que tem que falar bem. Agora pare aí, pare! Pare. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. É inviolável o sigilo das pessoas. Por quê? Quem da Polícia Federal que controla os inquéritos? Quem controla os inquéritos é a Polícia Federal. Sabe qual é a primeira coisa que quando você é chamado? É a primeira folha dizendo sigiloso. Por que vazam isso? Para desviar a atenção da sociedade para os do ministro. Então tá aí o pastor Silas rebatendo todas as críticas sobre os áudios vazados. Concordo com tudo que ele fala? Claro que não. Mas concordo em algumas coisas? Sim. E acredito também que o vazamento desses áudios foi para despistar realmente uma cortina de fumaça. Agora vamos assistir um vídeo do pastor Theo Hayashi questionando: o Brasil tem jeito? Deixa eu já começar dizendo uma coisa. Pode ser que você não segue e nem goste do pastor Silas Malafaia. Tudo bem, talvez você já ouviu alguma coisa dele, que você não concordou, o jeito dele. Também, isso aí é teu direito, isso aí eu também respeito. Você não precisa ser esse apoiador para entender o absurdo que é investigar um pastor por críticas que ele tem feito ao governo e também ao judiciário. Para não dizer que eu estou sendo tendencioso nos meus posicionamentos aqui, eu quero trazer aqui para você uma nota que foi publicada hoje pela ANAJURI. Olha que sério é isso, a Associação de Juristas Evangélicos falando para nós que essa investigação ao pastor Silas expõe que a liberdade de expressão e o devido processo legal no Brasil estão em risco por 3 razões principais. Isso aqui é a análise da ANAJURI. Número 1,
pelo fato de ter havido vazamento de informações à imprensa antes de qualquer comunicação formal à defesa, e que a ANAJURE considere isso aí uma penalização antecipada, que viola então a presunção de inocência. Esse é o número 1. Número 2, pela criminalização do dissenso, argumentando que opiniões críticas a autoridades não podem ser por si só entendidas como crimes, sem a demonstração clara de atos ilícitos. Não existe essa demonstração. Número 3, pelo efeito inibidor, esse efeito psicológico do chilling effect, de causar intimidação. Então o que significa isso? Que a investigação de um líder de grande projeção como ele, ela acaba, só de ter essa investigação, desmotiva outras pessoas a manifestar suas opiniões, empobrecendo então o debate democrático. Bom, aí tá a análise da ANAJURE. Só não vê quem não quer. Independente de você gostar ou não do pastor Silas Malafaia, como cidadãos, nós devemos sempre nos manifestar quando o direito de alguém é ferido. E o pastor Silas, como qualquer outro cidadão brasileiro, tem o direito de se posicionar. Assim como eu tenho e você também tem. Mas porque ele se posicionou contra os abusos, ele agora então está correndo o risco de ser processado e ir para a cadeia. Então a pergunta é, aonde é que nós vamos parar? Será que é nesse Brasil que você quer viver? Um Brasil onde a gente não pode mais falar, expressar, um Brasil onde a gente não pode manifestar ou mobilizar oposição diante das injustiças? Que democracia é essa? Veja essa incoerência. Além disso, eu e você, como um cristão, nós precisamos entender o risco que nós também corremos. Então, não dá para ignorar que se um cidadão pode ser processado pelo que ele disse, logo podem processar os cristãos por aquilo que eles pregam, ou pelos posicionamentos bíblicos que nós cremos. E isso aí não demora muito, porque regimes totalitários começam aos poucos. Regimes totalitários começam construindo na sociedade a ideia de que alguém lá no governo sabe melhor do que ninguém o que pode ou o que não pode, e o que deve ou o que não deve ser falado ou feito. Por isso, é um tempo que nós precisamos estar em oração pelo Brasil e posicionados. Ore por uma nova geração de líderes públicos que farão justiça nessa nação. Deus te abençoe. Então tá aí Theo Hayashi falando sobre coerção, ou seja, inibir o sujeito de falar, de comentar, de criticar o assunto. E olha só, pessoal, agora quem apareceu nas redes sociais para falar e comentar sobre o assunto foi o pastor Cláudio Duarte, que ele mesmo falou que estava adormecido, mas agora está aí realmente comentando o caso. Vamos ver o que ele tem para falar sobre isso aí. Uma semana tumultuada em que o pastor Silas teve o seu passaporte, o seu celular apreendido. Só de uma forma muito rápida, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça, ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é, olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então me parece que essa é a mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã.
ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós, brasileiros, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar orando, ok? Pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas além de orar, nós precisamos nos posicionar. Um grande abraço a todos, graça e paz. E aí a gente fica com esse recado do pastor Cláudio Duarte: devemos nos posicionar. Realmente o inverso do que eles estão querendo fazer com a gente, mas sim posicionar. Então, meus amigos, a mensagem que eu deixo para vocês é esse versículo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que maravilha esse versículo no livro de Tiago, irmão de Jesus, a oração. E eu vou dizer para vocês, sabe quais são as ferramentas que vocês podem utilizar? Meus amigos, a ferramenta é joelho no chão e boca no pó. Joelho no chão e boca no pó. Meus amigos, vou ficando por aqui. Confira a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com a sua família e seus amigos. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.